A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, hoje mais um dia, em agradecimento ao Senhor, estamos aqui para te trazer uma palavra, para mim e para a tua vida. Uma palavra na qual Cristo nos ensinou, trouxe-nos grandes coisas através dela, uma revelação gloriosa da parte do Senhor. Né, pastor Alexandre? Verdade, Patrícia, que Deus possa falar conosco, né, nesta manhã de domingo, Verdade. Domingo de Páscoa. Vamos estar meditando em Mateus 28, versículo de número 1 ao 10. A ressurreição de Jesus. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: "Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês." Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: "Que a paz esteja com vocês." Elas chegaram perto dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: "Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem à Galileia e eles me verão ali." A história de Jesus, né, Patrícia, fala sobre expressa o amor e a vontade de Deus para nós. Esse tempo que nós estamos vivendo, né, pandêmico, Verdade. em que estamos vendo tanta tristeza, tanta agonia, tantas situações assim que tem nos igualado. Porque qual família hoje não tem tido medo desse vírus, não tem sido atingido? Uns têm perdido seu ente querido, outros têm visto que o seu ente querido foi infectado. E assim, nós temos visto que o coletivo está sendo atingido. E a ressurreição de Jesus, vida, morte e ressurreição de Jesus, é um chamamento de Deus, é um pensamento coletivo. O que você tem a dizer sobre isso, Patrícia? Verdade, de que todos nós, né, passamos por situações adversas, né? Então o Senhor, ele fala que a paz esteja com vocês, que a gente possa encontrar a nossa paz em meio a essa pandemia, porque todos nós, né, muitos e milhares, têm passado por angústias, por tristezas, por percas, né? E muitas das vezes perdido a esperança. Mas a esperança, ela é Jesus. A esperança, porque é Ele que nos consola, é Ele que nos fortalece, né? Em meio a tudo isto. O Senhor, Ele fala, né? Que a minha paz esteja com você, né? Então, assim, como o pastor Alexandre disse, hoje nós temos nos igualado a sentirmos as mesmas coisas. E a palavra do Senhor fala: vá, né? Vá e diga a eles. E o Senhor, Ele está dizendo nesta manhã: eu estou com vocês, mesmo em meio a toda essa situação. Mas o Senhor, Ele tem algo a fazer. Essa pandemia, ela não é em vão. Muitas das vezes fala: ai, mas é culpa. Não. Essa pandemia, a gente tem que tirar algo disso. Um aprendizado, né, pastor Alexandre? Sim. Sobre isto. E aqui no livro de João, capítulo 3, versículo número 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus aqui está dando um chamado coletivo. Ele diz assim, ó: Deus, próprio Deus, amou o mundo de tal maneira. E às vezes esse amar, Patrícia, as pessoas confundem. As pessoas confundem que Deus só ama aquele que está na igreja, Exatamente. Só ama aquele que aparentemente vive uma vida um pouco mais correta do que o outro. E quando nós estamos vendo, até nesses últimos anos, essa guerra até guerra política, quantos evangélicos que se diz que odeia
os petistas e vice-versa. Então é uma guerra, não, porque é o meu partido político, aquele partido político. E Deus, ele não veio instituir aqui uma política. Ele veio instituir algo maior do que eu e você. Algo que vai além do que nós imaginamos, que seria o amor de Deus, né? Sobre as nossas vidas, a unidade, né? O Senhor, ele veio a este mundo, né? Sentir tudo que nós sentimos, ter dores, angústias, se entristecer, mas para que isso fosse revelado lá na cruz, quando ele se entregou por nós, né? Porque imagine, qual o pai que gostaria de entregar o seu filho para ser maltratado, para ser crucificado? Nós mães mesmo, né? Qual a mãe que gosta de ver o seu filho sendo maltratado, entristecido? Mas ainda assim, Deus, né, com aquele amor tão grande, entregou a Jesus, para que naquele momento nós pudéssemos entender o grande amor de Jesus. E até mesmo se a gente for passear pela Bíblia, né, no Novo Testamento, quando Jesus ele vai a vários lugares, e ali independente, porque Jesus ele não escolhe, né, as pessoas. O Senhor, ele ama a todos, né? Então o Senhor, ele veio para nos ensinar a termos mais empatia com o outro, a nos colocarmos no lugar do outro, a entendermos a dor do outro, julgarmos menos, né? E a essência de Deus, que nós muitas vezes não entendemos, a essência de Deus é o que está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas se Deus amou, ele está querendo nos dizer que nós precisamos amar. Porque se nós somos imitadores de Cristo, Cristo morreu na cruz por quê? Por amor. Por amor aos que nasceram no berço evangélico? Não. Por amor aos perfeitos? Não. Por amor a todos. Por amor aos pecadores, por amor àqueles que até mesmo muitas vezes zombam da nossa fé. Mas Deus ama esses também. E esta é a nossa missão. No livro de Mateus 22, versículo de número 36, vai dizer assim, ó. O mestre, 35, Mateus 22, 35. Um deles, doutor da lei, interrogou para testar: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu-lhe Jesus. Versículo 37. O que respondeu, Patrícia? Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração e com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Amar a Deus, muitas vezes nós conseguimos. Eu amo a Deus porque Deus me beneficia. É fácil, né, pastor? Porque amar a Deus é simples, é fácil. Todos dizem que ama a Deus. Exatamente. Mas no versículo 38, o que diz aí, Patrícia? Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante, parecido com o primeiro, é: ame os outros como você ama a você mesmo. Ou seja, amar ao próximo, aí é difícil. Quem é meu próximo? Não é a minha esposa. O próximo é todo ser humano. Todo ser humano. Será que nós somos capazes de amar todo ser humano? Quantos pais que não foram capazes de amar o seu filho porque talvez ele demonstrou uma tendência ao homossexualismo? Quantas mães não foram capazes de amar suas filhas porque talvez ela mostrou uma tendência à prostituição? Quantos pais rejeitaram seus filhos e as suas filhas porque talvez uns andaram pelo caminho das drogas? Eu não te considero mais meu filho. Quantos pais já não disseram isso para os seus filhos? Quantos de nós, às vezes, vê a pessoa andar no caminho errado e nós rejeitamos? Alguns ainda têm aquele ditado popular, para mim, totalmente incoerente com a palavra de Deus: bandido bom é bandido morto. É fácil você dizer isso quando não é seu filho, quando não é seu parente, quando não é alguém da sua parentela. Porque Cristo, antes de morrer, Cristo nos deu um exemplo, que bandido bom é um bandido salvo, transformado, liberto. E a palavra do Senhor vai dizer
que Jesus estava ali na cruz do Calvário. E mesmo assim, ele salvou. Aonde está, Patrícia? Está em Lucas 23, versículo de número 39 até o 43. Leia aí. Que diz assim: um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias, então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro respondeu dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Está vendo o que Jesus está dizendo? Hoje você estará Exatamente. comigo no paraíso. É Deus dizendo para mim e até dando alerta para mim, para você. Não é porque nós estamos 10, 15, 30 anos no evangelho que a gente é melhor do que o outro. O ladrão da cruz, eu creio que não foram todas as pessoas que estavam ali que ouviram aquele diálogo, porque Jesus estava crucificado. Então a fala de Jesus não era uma fala alterada, mas mansa. Então nem todos ouviram. Mas os que estavam lá mais próximos ouviram. Verdade. É uma coisa profunda. Quanto mais intimidade nós buscamos com Jesus, mais nós compreendemos a essência do perdão e do amor de Deus. Nem todos, Patrícia, ouviram. Nem todos compreenderam ali o quebrantar daquele ladrão da cruz. E sabe por que a gente não compreende o próximo? Porque julgamos? Porque não estamos tão perto de Jesus, a ponto de ouvir um diálogo que ele tem com o pecador. Será que não está na hora de nós pararmos de julgar? Quantos, em meio a esta pandemia, quando a pessoa morreu sem salvação? Como que você sabe? Quem é você para julgar a pessoa que morreu? Ou então, morreu porque... estava desconcertado. Quem é você? Você já parou para pensar quem é você? O ladrão da cruz, ele estava santo, ele estava perfeito? Não. Mas aprove ao Senhor trabalhar. E quantos que até no seu último suspiro, Deus pode ter salvado e você julgando, porque você se acha melhor do que o outro. Então que nesta manhã de Páscoa, nós possamos despertar em nós um pensamento mais coletivo, né, Patrícia? É verdade. E entender que nós somos passíveis de arrependimento, né? Você pode errar, muitas das vezes independente, mas Cristo, ele recebe. Ele te recebe a partir do momento que você se arrepende de todo o teu coração, né? Porque o Senhor, ele limpa o coração que é impuro. Então, quando você se arrepende, o Senhor, ele te recebe. Por isso que fala que o Senhor, ele veio à humanidade, né? Ele não veio nem para A, nem para B, nem para C. O Senhor veio ao mundo. Olha a palavra mundo. Mundo significa o quê? Global, né? Unanimidade mesmo, né? E que a gente possa aprender mesmo, julgar menos, né? Para de julgar. Tenta se colocar no lugar do outro. Nesse momento, né, de pandemia, quantas vidas, né, sofrendo aí. Quantos choros já foram derramados, quantas angústias. De repente você aí, está aí no seu quarto, ou está aí, ou vendo esse vídeo até mesmo, e pensando, né, o que será do amanhã. Mas que você possa aproveitar aquele que está do teu lado, a amar mais, a passar mais tempo. Porque a gente tem visto aí, né, como a vida da gente é um sopro, né, pastor Alexandre? Sim. E essa pandemia tem sido também uma forma de despertar em nós um pensamento coletivo. Verdade. Até porque o uso da máscara não serve somente para mim, mas serve para mim me proteger a minha família, proteger o meu lar, proteger o outro. Os cuidados, a higienização das mãos, toda aquela prevenção, se possível, né? Se não for necessário, não sair de casa. Se não for necessário, claro que
alguns precisam trabalhar, outros têm os seus afazeres, a qual não podem falhar, mas todo esse cuidado, essa prevenção é para você cuidar de si, mas também cuidarmos dos outros. Por isso que a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que para nós temos um pensamento coletivo, porque essa doença não atinge só o pobre, mas também o rico. É uma doença que abrange todos, mas nesta manhã que nós possamos entender e ter um pensamento mais coletivo, amar mais o próximo, né? Se dedicar mais ao próximo. Verdade, pastor Alexandre. Então, que você fique com essa meditação, que serve para nós também, né, pastor Sim. Alexandre? Porque a palavra do Senhor, ela fala diretamente com todos, né? Seja aquele que está ministrando, seja para aquele que está ouvindo. Que a gente possa, né, entender e compreender o que o Senhor requer. Porque muitas das vezes a gente olha e só reclama. Mas pare de reclamar, comece a ouvir um pouquinho mais, que aí a gente começa a aprender mais do Senhor. Amém? Amém. Vamos estar louvando ao Senhor? Vamos louvar o Senhor, né? Porque nosso Deus, ele vive, né? Está no meio de nós. Então que você creia. Amém? Amém. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vive está com meu Jesus, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei
Nós te Jesus. louvamos, Senhor, Obrigado, por meu esta Pai, manhã, a esta qual o manhã Senhor nos dá a gloriosa, oportunidade, Jesus. Senhor, de Deus, Pai louvarmos e te Todo-Poderoso, agradecemos. abençoe a cada Deus, família, mas Senhor, neste momento, dia, Senhor Senhor, eu Jesus, também querido, quero deste orar dia de em hoje, favor Pai. das vidas, Ó Deus Senhor, que estão amado, Deus Santo, internadas, visitando a Senhor, cada um, que estão Senhor. sofrendo, Senhor, Ó com Deus esta amado, Deus doença. Santo, Mas, vai Senhor, de tu és o encontro, Deus Senhor, que aos pode ir neste hospitais, hospital, vai de encontro Senhor, aos trabalhar no leitos, Senhor, pulmão, trabalha, Senhor, Senhor, na vida de cada restaurar, um que ainda sopra, está Senhor, lutando, um Senhor, fôlego de contra este vida, vírus, Senhor, Senhor nesses Jesus pulmões, querido. Senhor, Toma nas tuas vai mãos, restaurando Senhor, a vida, vai Jesus, vai restaurando, restaurando neste Senhor, momento, Pai porque eu creio querido, no o teu mover funcionamento, e Senhor, no dos teu agir, órgãos, Senhor. Senhor, de uma maneira especial Deus e eterno, Deus gloriosa. poderoso. Deus, eu te Obrigado, apresento Senhor também Jesus, as querido famílias Santo. que perderam Ó seu ente Senhor, querido, estão vivendo o Senhor, seu Pai luto, querido, de Senhor, que o Senhor possa, sobreviventes que Senhor, estão, Senhor, fortalecendo a cada sobrevivendo um, após Senhor a Jesus perca dos querido e seus entes santo. queridos, Toma Senhor. nas tuas Venha, mãos, ó Senhor, Deus, estar e com eles nesses abençoa, lutos, Jesus querido e Senhor. santo, Venha dar derramando força da tua para graça, do prosseguir, teu poder, Senhor, Jesus dia após querido. dia, Ó Pai. Pai eterno Em e nome poderoso, do Senhor em nome de Jesus, Jesus. é que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém.